Bem-vindas e bem-vindos a mais um Fala Franchising, o podcast da ABF. E eu não poderia estar em melhor companhia do que ao lado de 3 mulheres sensacionais, com histórias ímpares e que vão nos ajudar a falar sobre as mulheres empreendedoras, as mulheres no franchising. Quero dar as boas-vindas a Cristina Franco, presidente do Conselho da ABF e sócia da empresa Locktalk e da Cuore Consultoria. Que honra e alegria ter você aqui hoje, Cris. Olá, franchising, que bom estar aqui com todo mundo, com as minhas amigas Cleusa e a Silvia, companheira de uma longa jornada no franchising. Cleusa nos dando a honra de estar aqui na ABF com um case maravilhoso também no nosso segmento. Então, estou muito feliz de estar aqui e com você, né, Déia? Que também já tem uma jornada longa dentro do franchising. Longa data, é isso aí, Cris, muito obrigada. E você já anunciou nossa outra convidada incrível, que é a Cleusa Maria da Silva, que vai contar um pouquinho da sua história, de quem saiu do zero e construiu a Sodier Doces. Bem-vinda, Cleusa. Eu é que agradeço por estar aqui diante de mulheres empreendedoras maravilhosas. Obrigada pelo convite. Eu que até comentei assim que cheguei aqui, que foi na BF, na Paulista, há 25 anos atrás, aonde eu fui buscar conhecimento para chegar onde eu cheguei. Uau. Até estava comentando com ela, conhecimento é tudo e eu devo muito à BF pelas informações que eu tive no primeiro dia que eu cheguei aqui e saí com alguns livros e eu amo ler, então foi buscando informação e foi na BF que eu construí os meus primeiros passos, que eu dei meus primeiros passos como empreendedora. Muito Obrigada. Legal. Eu que agradeço. E olha, eu brinco que eu tô por pouco que eu não tô com 3 Marias aqui, né? Que tem a Maria Cristina, a Maria Cleusa e tem agora a Silvia, que também tem uma história muito incrível, que vai nos compartilhar conosco. Ela é responsável pela The Kids Club. Bem-vinda, Silvia. Muito obrigada. Estou nessa jornada também há muitos anos. É um prazer enorme estar aqui com vocês para a gente falar sobre empreendedorismo feminino, sobre o papel das mulheres no franchising. Eu atuo no franchising há quase 30 anos, sou apaixonada por isso aqui, pelo sistema. E espero poder trocar bastante aqui com vocês, conversar, ter um bom papo. Legal. Olha, eu vou começar perguntando para a Cris, porque ela foi uma desbravadora na BF, né? Ela foi a primeira vice-presidente mulher da entidade, a primeira presidente mulher da associação, também é a primeira presidente do conselho. Ela me contou que também foi a primeira presidente da comissão de ética, é isso? Exatamente. E eu queria que ela contasse um pouco essa história no franchise, falar um pouco desse pioneirismo, as dificuldades e as facilidades, o que ela encontrou nesse caminho aí de desbravar, que ela desbravou, né? Abriu aqui na BF. Olha, eu concordo com a Cleusa e com a Silvia em gênero, número e grau, né? Estar na ABF é construir uma trajetória dentro de um franchising ético, dentro de um franchising íntegro, onde você soma as partes, né? Você está ombro a ombro com o seu franqueado, você está ombro a ombro com os seus fornecedores, com os seus clientes. Então, eu comecei lá atrás, quando fundei a minha marca no franchising, como associada, né? Participando, estando lá no fundo da sala, acompanhando, mirando os grandes cases. E aí fui me apaixonando pelo sistema. E quem está no franchising, quem empreende no franchising, é empreender na economia colaborativa, na economia compartilhada. Então, estar na associação faz com que você tenha essa troca e possa viver esses exemplos. E aí eu fui participando de todos os eventos e, à época, o Arthur, então presidente da entidade, me convidou para a comissão de ética e, depois de um ano que eu estava lá como membro, me convidou para assumir a presidência. Eu fiquei muito honrada e, assim, começou a minha trajetória de vida associativa. Mas ter vida associativa no franchising é quase que uma consequência. Então, acho muito importante e entendo que a equidade, estarmos aqui, poder ter essa capacidade da troca, de combinar os gêneros, de pensar num humano melhor, faz parte do DNA da entidade e do próprio franchise. Então, acho super apropriado e quero ver cada vez mais mulheres em posição de liderança no franchising no mundo. Legal, Cris. Inclusive, olha só que bacana que eu quero compartilhar com vocês essa poesia que foi cantada no Sambódromo do IMB. Sonhei um mundo lindo, nasci sorrindo, com coragem para crescer. Juntei pedaço e a cada passo fiz por merecer. Na inocência de criança, sigo com perseverança, um salto de superação.
quem luta sempre alcança, basta acreditar que um novo dia vai raiar. Olha que incrível, esse samba foi para a Cleusa, Sim. que foi cantada aí na Águias de Ouro este ano. Então, eu queria que você contasse para a gente um pouco da sua história e até o que você sentiu nessa homenagem, que é muito incrível, parabéns. Sim, eu acho que a minha história, eu falo que como milhões de mulheres separada com um filho, ganhando um salário mínimo para pagar aluguel e sustentar, e dependendo de pensão, que é uma coisa que eu não queria ser uma pessoa dependente. Eu acho que eu sou uma pessoa líder, já no sangue, eu nem sabia disso, né? Mas eu tinha certeza que eu não queria ser vítima de nenhuma situação. Desde lá de trás, eu venho de uma situação de extrema pobreza. Minha família, mãe com 10 filhos, pai faleceu num acidente, eu a terceira filha. Então, fomos para a casa dos meus avós maternos, trabalhar de boia fria, aquele ganha de dia, ganha o almoço para pagar a janta Trabalho mesmo, árduo, né, Trabalho Cleusa? árduo. E eu via muita conformidade, nada contra quem trabalha tanto e se conforma, mas eu acho que o nosso destino ele está na nossa mão. Você não pode ser vítima de uma situação e entregar na mão de outras pessoas. E eu via para minha mãe, como pode se conformar? E a gente morava em 2 cômodos, em 10, dormindo em uma cama, em uma beliche. Eu não via minha mãe reclamar. Eu via que aquilo para ela estava bom, para mim não. Mas eu não reclamava. Eu ficava imaginando, um dia eu vou sair dessa situação, eu vou sair do fundo da casa dos meus avós, de 2 cômodos, e eu tinha uma obsessão para ter uma casa para morar. Mas não para ir invadir casa ou buscar nada. Eu queria trabalhar e eu fui buscar esse caminho. E aí eu continuei trabalhando, aí eu comecei a estudar. Eu fui trabalhar de empregada doméstica e eu trabalhava das 7 às 5, dormia no emprego e lá eu comecei a fazer supletivo. Eu nem sei se hoje ainda existe, mas na época eu sabia que o caminho era estudo, era educação. Então, e a minha família tinha pouquíssima educação, eu tinha até a 4ª série só. Meus pais não foram culpados, é o que eles puderam nos dar. Mas aí eu falei, hoje eu posso buscar um pouco mais. Eu fui fazer supletivo, quando eu terminei a 8ª série, eu já consegui deixar de trabalhar de empregada doméstica, fui para um escritório, do escritório eu fui para uma empresa, então eu fui dando passos. Já parei de trabalhar de boia fria, e minha mãe continuou. Mas ver minha mãe chegar todos os dias com o rosto sujo de Cansada, carvão, né? cansada, eu falava, minha mãe vai sair dessa vida e quem vai tirá-la sou eu. Porque meus irmãos, mesmo os 2 mais velhos, não se importavam também. E foi exatamente a minha saga de dia após dia buscar oportunidade para que minha mãe saísse. Aí eu comecei a fazer bolo, e foi uma coincidência também, né? Eu vim de uma empresa, a empresa terceirizou, meu patrão faleceu, a esposa fazia bolo, me deu uma oportunidade para começar a fazer bolo. Eu não tinha dinheiro para comprar uma batedeira e falei isso para ela, eu só ganhava um salário mínimo para sustentar meu filho. Aí um dia ela chegou lá com uma caixa e falou para mim, a batedeira está aqui, você faz bolo, eu compro um por mês para dar para os funcionários, eu vou te indicando meus clientes e você começa. Eu passei 2 anos numa tripla jornada, que era trabalhar na empresa, fazer bolo à noite e de madrugada e cuidar do meu filho. E depois de 2 anos, eu estava já muito cansada, física e emocionalmente, eu saí da empresa dela e montei a minha em 20 metros quadrados, e lá começou a Sadia Doces. Olha, incrível, né? E você vê como é uma sororidade que a gente fala, né? É alguém identificando uma oportunidade, estendendo a mão e você agarrando, e isso é muito importante, né? O que a gente está fazendo aqui é um pouco isso também, né? Então, a gente vai voltar mais nessa história. Agora eu quero falar também com a Silvia, que também tem uma grande história de empreendedorismo. Ela trouxe a The Kids Club em 1994, quando estava sendo promulgada a lei de franquias, então também foi uma desbravadora aí do mercado, tudo era muito novo. Ela apostou aí também no formato home-based, que hoje a gente vê de forma bem disseminada, mas na época não era assim. Então, eu quero que ela conte para a gente um pouco da experiência e as barreiras que superou desde então para estar aqui hoje. Primeiro eu queria só começar parabenizando a Cleusa pela linda história. Arrepia, né? Não, é muito bonito de ver a força das mulheres, sabe, nesse aspecto. Quando a gente coloca uma coisa na cabeça, a gente vai atrás e a gente chega. Sim. Então, a gente tem essa força, a gente só precisa acreditar cada vez mais nela. Bom, eu comecei realmente em 94, eu trouxe o The Kids Club da Inglaterra para o Brasil, e eu exerço o papel de master franquia, que eu sou franqueada da Inglaterra e franqueadora aqui no Brasil, e é uma posição bastante complicada, porque o franqueador de fora do Brasil tem muita dificuldade de entender o Brasil,
por razões óbvias, é só quem mora aqui que entende. E às vezes até quem mora aqui também não entende, né? Faz parte. Então você tem que a comunicação é muito difícil, fazer ele entender as dificuldades que a gente tem aqui é sempre muito difícil. Então eu acabei tendo que montar tudo sozinha. Sim. Eu acabei tendo que criar toda a estratégia, toda a comunicação da empresa sozinha. Eu não usei nada do franqueador. E eu era muito jovem, eu comecei com 20 e poucos anos. Então, foi sempre um grande desafio. Sempre fui cercada de mulheres. Tá? A minha empresa, o time executivo é composto 100% de mulheres. Eu tenho 90% da minha rede é composta de mulheres. Então, a gente sempre se uniu muito, a gente sempre trabalhou muito essa força feminina. Os desafios, principalmente desafios de trabalhar em formato home-based, num momento em que ninguém falava disso. Trabalhar com ensino de inglês para crianças muito pequenas, no momento em que também ninguém falava disso. Em 94, 95, você falar que uma criança de 2, 3 anos podia aprender inglês, as pessoas batiam a porta na minha cara, falavam, você é louca. Quando o meu filho tiver 15, ele começa. Hoje a gente vê que a realidade é completamente diferente. Hoje a gente vê esse jogo completamente virado e as pessoas buscando cada vez mais. Hoje eu tenho pais que falam, mas espera, meu filho tem 2 anos, ele faz aula de inglês de segunda a sexta, não dá para fazer sábado também? Então, hoje é completamente outro enfoque que se dá. Mas estamos aqui, eu sempre tive a ABF muito do meu lado, desde o começo. Me tornei associada aqui em 95. E como a Cris falou, fiquei lá sentadinha no fundo da sala, fui aprendendo, fui me inteirando, fui entendendo e me apaixonando cada vez mais pelo sistema, exatamente por ser essa forma de trabalho em equipe, de trabalho em conjunto com outras pessoas. Eu sempre encontrei aqui muito apoio, muito ensinamento, e fui me envolvendo cada vez mais. Hoje eu tenho muita honra de presidir a comissão de ética. Estou começando esse trabalho agora esse ano, e a gente está num momento agora de falar muito sobre o respeito e a responsabilidade no franchising. Então, eu estou muito honrada de poder estar numa posição de trazer mais esse contexto para a mesa, sabe? Da gente falar mais sobre o que é ser um franqueador, o que é ser um franqueado, e que isso tudo tem pessoas por trás, e a forma como a gente tem que envolver essas pessoas com respeito, com responsabilidade, com ética, sempre, em todos os momentos. É legal que você comentou, né, que 100% do seu time é de mulheres, né? Boa parte, inclusive, dos franqueados. Infelizmente, a gente não vê muito isso refletido nos números gerais do franchise, né? Até a Adriana Auriemo, vice-presidente da BF, um beijo, Adri, todo mundo. Ela trouxe um dado recentemente que 48% das franqueadoras não possuem mulheres em cargos executivos. E, por outro lado, a performance em rentabilidade é 34% melhor quando comparado a empresas lideradas por homens. Então, até vou perguntar para a Cris, assim, como a gente pode mudar essa realidade, tornar as oportunidades mais equânimes, para a gente ver mais mulheres com essas histórias lindas, né? Principalmente no franchise. Não deixando esse assunto fora da pauta. A gente sempre tem que trazer esse assunto à baila, falar da equidade. Hoje a gente tem uma agenda muito mais completa, né? A gente fala em toda a questão da diversidade, mas a nós cabe o papel de trazer a questão da equidade à mesa, da equidade de gêneros à mesa dentro do franchising. Isso é muito importante, né? Porque se você olha em números de C-levels, no franchising, a gente só tem 20% de mulheres, né? 48% da base e 20% nas posições decisórias. Quando você olha para as unidades franqueadas, você vai ver uma inversão, né, nisso. Você vai ter muito mais mulheres como franqueadas do que homens, porque na trajetória dentro da sociedade, muitas vezes, para a gente crescer numa empresa, a gente tem que iniciar o nosso próprio negócio. E franchising é uma maneira segura de você iniciar um negócio. Então, você um investimento de uma vida, muitas vezes, você coloca lá para você poder crescer, e de uma unidade para 2, 3, 4, e ter essa sequência dentro do quesito empreendedorismo, né? Acho fundamental também na ABF ser uma casa modeladora. A gente ter mulheres dentro das posições da diretoria estatutária. Nossa CEO é
uma mulher, é a Fabiana Estrela, nossa presidente da Comissão de Ética, e assim a gente tem que fazer, né? Porque, Silvia, Cleusa, a gente tem que liderar também pelo exemplo. Com Né? certeza. Não é só falar, né? Tem que ter esse exemplo da gente poder entender que a equidade é possível, que maternidade não é doença, né? Então que a gente pode ter mulheres que tenham seus filhos, né? E que sigam a sua trajetória aí super rica dentro de todos os negócios e dentro da própria BF. Aliás, aqui a gente tem um caso, né? A Carol, que é gerente de eventos, eu lembro a época, eu estava como presidente da entidade e ela era uma analista e estava grávida e eu a promovi durante a gestação, porque eu entendo que são fatos que a gente toma decisão. Profissional competente, tem a capacidade de estar naquela função. A questão da maternidade é uma coisa que vai estar sempre presente na mulher. Então, eu não posso, por essa questão, não olhar aquela profissional, não olhar tudo que pode vir ali. E, à época, a Keller, que era a nossa diretora, topou, e assim seguimos, e foi feito. Então, acho que isso fica uma grande mensagem para todas nós mulheres que estamos no franchising, né? Vamos estar atenta, vamos falar da questão, vamos trazer os números à mesa e vamos defender a equidade de gênero no franchising brasileiro. Você sabe que é muito interessante isso que você falou sobre a maternidade, porque tem uma campanha, e depois eu vou pedir para o pessoal aqui do podcast botar no final para todo mundo assistir, que eu vi e nunca me esqueci, de uma mulher que ela vai procurar emprego e ela teve filho, então ela ficou um tempo fora do mercado de trabalho, ela não conseguiu conciliar, e as empresas não queriam empregá-la, porque falavam assim, tem um gap aqui no seu currículo, você não fez nada nesse período, e ela fechava, toda hora ela fechava a porta, e uma hora ela falou, ela descobriu que o que ela aprendeu como mãe era um plus. Na verdade, toda a energia positiva, a motivação, a inteligência emocional, a organização, a iniciativa, tudo que ela teve que ter como mãe, aquilo era um plus no trabalho. Então, é um vídeo muito incrível, que eu acho bacana a gente compartilhar e vem ao encontro do que a Cris falou, da importância da gente dar a oportunidade e saber que vai longe, porque tem muito, né? E, Cleusa, aproveitando, eu queria saber um pouco como está a presença feminina na sua rede, tanto na franqueadora, entre os franqueados, ela vem crescendo, conta um pouquinho para a gente. Bom, só para me complementar a primeira pergunta, Legal. você me perguntou como que eu me senti sendo Ah, homenageada. é verdade, né? Eu não respondi. Samba, é. Eu queria dizer que foi uma honra muito grande, eu não esperava. E é muito bom você ser homenageada em vida, né? As pessoas Com costumam certeza. esperar, as pessoas É partem para verdade. homenagear. Quando Cleusa, você gosta de samba? Olha, eu estou aprendendo Sambona, a gostar. avenida. Não como eu deveria. Eu acho que eu deveria ter sido melhor, mas assim, foi bom, foi gratificante. Eu acho que você está lá na avenida e saber que aquilo é em homenagem a você e algo assim surpreendente. Foi espetacular, foi uma emoção ímpar, que não dá muito para descrever, foi maravilhoso. É como se um filme passasse na sua cabeça, né? De Exatamente. tudo que Você você tá lá, conquistou também, né? e tudo que aquilo que você sonhou, que você nem teve tanto tempo para sonhar, mas que você realizou, pô, estou aqui, eu cheguei, e mais que isso, todo mundo pode chegar. Isso é o Exatamente. mais importante. Exatamente. É Eu não isso aí. sou diferente de ninguém. Eu não cheguei lá porque eu sou um ET de outro planeta, porque eu tive oportunidades, porque alguém me pegou no colo, porque alguém... Não, pelo contrário. Cheguei lá porque eu tive garra, tive luta, tive foco e tive perseverança. Fui atrás de educação, de informação, vim na BF, vim buscar, peguei livros. Então, eu acho que, assim, façam também. Se você quer ver sua vida mudar, mude você. Não espere que outras pessoas mudem a sua vida, porque isso não vai acontecer. Ou se acontecer, é 1 em 1 milhão. Então, aí. vamos ser os 999 aí, vamos buscar o nosso destino. E você mudou não só a sua vida, como a vida da sua família e de milhares de pessoas que estão nesse Exatamente. E muitas círculo. mulheres. Muitas mulheres. Hoje, eu já tive pessoas que me abraçam e choram, falam, você mudou a minha vida. Eu nem consigo entender muito, porque é um pouco complicado também você entender O a sua exemplo, né? trajetória, né? E saber que todo mundo, pô, você é um exemplo. Quando eu vejo a sua história, eu fico imaginando, eu posso também, pode mesmo. Então, assim, as mulheres na minha empresa, as minhas franqueadas, a maioria são mulheres, mas, assim, quase que absoluta. A base de trabalho também, até por ser culinária, doce, tem muitas mulheres, muitas. E a gente adora, e a gente trabalha com todas as idades, tem mulheres mais velhas, que às vezes acho que já saiu do mercado. Foi até feita uma pesquisa recentemente, a gente descobriu que a gente tem mulheres de 50 anos trabalhando, de mais de 50, e de todas as faixas etárias, tem
tanto na base, como tem na minha equipe. A minha financeira é mulher, a minha expansão é mulher. Eu tenho várias mulheres bem posicionadas. É só o meu CEO que é homem, e tem homens também. Eu tenho um Não, é misto legal a ali. diversidade. A Eu acho que a equidade. equidade é bacana, né? Eu tenho um Acho que misto. Eu não trabalho só com mulheres e nem só com homens. É. Eu sempre falo que eu trabalho muito com pessoas que têm a competência e que busquem o melhor para meus franqueados e para mim. Então, se eles chegam com a competência, agora mesmo o meu número 2 na empresa é uma mulher que eu acabei de contratar. Então, a gente está aí buscando, colocando a mulherada na mesa e eu acho que tem que fazer isso mesmo. Acho que as mulheres, elas são, sim, mais empenhadas do que os homens, que me desculpem os homens, porque tem homens também com muito, muito talento, mas a mulher, ela consegue dar conta do trabalho, da casa, fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. A mulher tem capacidade que só as mulheres é o têm, plus né? que a gente comentou, né? Que a gente desenvolve isso, né? ao longo da vida. Exatamente. Então, tem muitas mulheres na minha empresa hoje, graças a Deus. Legal. Em todos os níveis. Maravilha. E eu queria falar com a Silvia, a gente trocou umas ideias antes, né, do início dessa gravação, e eu acho que, assim, é um pouco, assim, triste quando a gente vê que mulheres empreendedoras, a gente vê que tem nível de escolaridade maior, 16% superior aos homens, e mesmo assim ganham 22% menos, segundo um estudo do Sebrae. E a gente também identificou, né, desvantagens, às vezes, acesso ao crédito, taxas de juros mais altas. Então, eu queria falar um pouquinho desses dados, como você enxerga isso, se você está vendo mudança, como a gente pode trabalhar Eu acho que a isso. gente avançou muito. Se a gente olhar para alguns anos atrás, o papel das mulheres no empreendedorismo mudou bruscamente já. Ainda tem muita coisa para mudar, e eu acho que é uma coisa muito cultural. A gente tem que ir mudando conforme a gente vai dando os exemplos, conforme a gente vai seguindo as nossas trajetórias, no meu ponto de vista, e vai mostrando para as mulheres mais e mais que é possível. Que você não precisa ser uma Mulher Maravilha, porque hoje é a síndrome da Mulher Maravilha, que é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Você não precisa ser a melhor conta de mãe, tudo. a melhor empreendedora, a melhor mulher, a melhor filha, a melhor tudo, e ainda está no final do dia linda, feliz, com a unha feita, o cabelo hidratado, né? A gente é real. Mas mesmo assim a gente consegue. De carne e osso, E né? e a gente tem que ser real, a gente não tem que exigir além do que a gente pode entregar. A gente acaba sendo muito cruel com a gente mesmo, se a gente não tomar cuidado. E a gente tem que ser real. Olha, isso deu, isso não deu, e é o melhor que eu pude fazer. Eu acho que no final do dia o que vale é você ser melhor do que você foi ontem, e é você estar satisfeito com ter entregado o melhor que você podia. Eu acho que esse é o ponto principal. E que bom que a gente chegou aqui, sabe, Silvia? Falando, e quando você me perguntou da minha trajetória, né? Eu nasci no interior, em São José do Rio Preto. Eu nasci numa casa que não tinha nem banheiro dentro, né? Não tinha forro. Quando chovia, caía aqueles coisinhos da chuva, assim, era uma delícia. Muito bem Aquele disso. cheirinho da chuva, né? E as pessoas nem fazem ideia disso, né? Meu pai tapeceiro, minha mãe tinha uma pensão, fazia comida para fora, né? Já era empreendedora naquele tempo. E eu sei que o meu caminho, né, o que me incentivou essa coisa da busca filha única, então poderia tinha tudo um cenário para não dar nada certo, né? O que foi a minha alavanca foi o esporte. Eu comecei a fazer natação. E aí o fato de você ter que competir, né, você buscar tempo, eu era sempre muito magrinha, né, franzininha, então eu tinha velocidade na piscina, mas a primeira luta que vem ao encontro do que vocês estão falando era com o meu próprio tempo. Eu tinha que performar sobre o meu próprio tempo. Isso foi me ensinando muito na vida. Né? E aí depois vim para São Paulo, estudei, também foi essa coisa, meus pais nunca descuidaram disso, né? Toda a minha linha de escola foi na escola pública, aí entro na PUC São Paulo e venho para São Paulo e vou para uma vida empresarial. E na empresa, aí eu já estou falando de década de 80, começo a crescer na empresa e as posições de liderança e de gerência, só homem. E ainda era uma empresa de agroquímicos, então muito, muito, muito homem. E aí, quando eu começo a despontar, já tinha um filho, o único filho que eu tenho, e ele ficava na escolinha. E não tinha celular naquela época, não tinha chegado celular ainda na história da humanidade. Era orelhão, né, Cris? Ficha Orelhão com telefônica, eu também sou ficha. dessa época. Estou com 60 anos de idade, então
tem história aí, tem trajetória, né? E para conquistar o meu lugar à mesa, a minha posição, Silvia, Cleusa, Déia, eu tinha que ficar. Se eles ficavam para a reunião, e aí se estendiam, porque todo mundo já tinha sua mulher cuidando da casa, isso e aquilo, e meu filho lá na escolinha. E, tipo assim, era 9 horas da noite, meu filho estava na escolinha com guarda noturno, segurando a mochilinha, esperando eu chegar, para Quem poder nunca, né? pegá-lo. Tô aqui Quem nessa- nunca? Quem nunca, né? Porque a gente tem que se provar, Exato. a gente tem que Então, fazer mais. era um outro momento na sociedade, né? Eu estou falando aí de início dos anos 80, eu nem tinha começado a empreender. Aí começo a vida empreendedora, isso eu estou falando aí lá para 87, 88, eu vou começar a empreender em 92, né? Que aí eu saio da vida empresarial e vou começar o meu negócio, a minha marca, que é a Habit Company. Começo com uma escola de qualificação e depois uma rede de franquia que eu vendi. Então, tem sim, tem uma história, né? É importante que a gente reconheça isso, uma história de luta, né? Para a gente ter o Dia Internacional da Mulher, isso começou lá atrás por uma questão trabalhista, né? Que depois se transforma em uma luta pela equidade, porque não nos foi dado, né, essa posição à mesa. É um espaço de conquista a cada dia na vida. E ainda a hoje gente não é, né, fazer. Cris? É como a Cleusa falou, ela foi lá e fez acontecer. A Silvia foi lá, era taxada de louca, fez acontecer. Eu vim, venci, fiz acontecer. Cada um sabendo assim, das dores e das delícias que a gente passou nessa trajetória, né? Então, é importante reconhecer e saber que, para gerações futuras, isso vai estar em um outro patamar, né? A gente tem toda uma outra questão acontecendo de diversidade, de geração Z falando de fluidez, né? De definir o que você é, tem outras questões, mas para a gente é fundamental trazer à mesa que não é dado de graça e que a gente tem que buscar essa posição e garantir em nossos negócios que essa equidade E existe. não será, né? Não será Não dado de será graça. dada de Não será. graça. É Não, o que não, você não falou, se né? enganem. É um em 1 milhão e olhe lá, né? Não se engane, por mais que a gente vai debater todos os dias, a nossa vitória vai estar sempre nas nossas mãos. Nós vamos ter que sempre sentar na mesa com homens que saiba mais ou não do que nós vamos estar sempre buscando o nosso espaço. E nós vamos ter que sempre estar brigando contra o preconceito, porque ele continua Exatamente. existindo. Exato. Se o homem é assertivo, ele é um bom profissional. Se a mulher é assertiva, ela é louca, ela é isso, ela é aquilo. Então, mandona. é mandona. Mandona. A imagem da mulher é sempre diferente da imagem do homem. E isso está mudando. A gente já caminhou, mas ainda tem um pouquinho para caminhar. Bastante, né? Essa semana até saiu um estudo da ONU dizendo que a ideia é que demore 100 anos para se ter essa equidade, se todo mundo começar a praticar agora, se os CEOs, se as empresas realmente forem efetivas, 100 anos para se igualar. Então, mas eu queria retomar até um aspecto que a Silvia comentou, de ser a supermulher, e foi feita uma pesquisa pelo Sebrae Minas, este ano até, falando que a sobrecarga de tarefas é o principal desafio ao empreendedorismo feminino. Então, eu queria perguntar para vocês quais outros desafios vocês veem na dificuldade de uma mulher entrar no mercado de trabalho. Eu acho que a sobrecarga de tarefa é o principal. Tem uma pesquisa que diz que as mulheres dedicam 18 horas por semana a mais do que os homens para as tarefas domésticas. E isso, principalmente na cultura do Brasil, que é uma cultura ainda muito patriarcal, é uma realidade. Não adianta a gente sonhar e achar que os homens vão contribuir, mas porque hoje isso não está acontecendo. E é o que a gente tem, e a gente tem que aprender a lidar com isso de alguma forma. E eu acho importante, Silvia, nós somos mães, né? Sim. E mães de meninos e meninas. Sim. Eu, no meu caso, tenho um filho homem, de 37 anos. É na educação de nossos filhos Exatamente. que a gente começa a mudar esses combinados, porque uma maneira que a gente tem de equilibrar isso é que os combinados, né, em quem queira ter uma relação homem e mulher na sua vida, né, a relação de casal e construir uma vida junto, saiba equilibrar essas forças, né? Saiba ir buscar o filho, saiba ajudar na lição de casa e começa nesse processo de educação, né? Com certeza, que hoje em acho dia que é fundamental a gente pensar nisso também. as relações conjugais têm que ser relações de parceria.
Exato. E não de um sobrecarregado e o outro não, porque a cultura e a sociedade dizem que é assim, né? A gente começar a questionar cada vez mais Não essas... tem mais aquela frase, eu te ajudo. Não, Não, você faz porque é a sua parte. Você é também a sua mora, obrigação. Você também mora eu vou te aqui. ajudar a lavar a louça. Não, você vai fazer a sua parte. vai lavar Mora. hoje. É. Né? Você também mora aqui. Eu concordo muito com o que você acabou de falar. Eu acho que é a educação. Para mim, a educação muda tudo. E essa educação, talvez, vamos esperar que não leve 100 anos, mas se nós, como mães, quisermos de verdade começar a educarmos nossos filhos, nossos netos, para que nas próximas gerações sejam diferentes, eu acho que vem mudando. Hoje eu já vejo meninos aí de 15 anos Verdade. lavando louça sem ficar, ai, homem não pode lavar louça, ai, homem não pode Exato. passar roupa. Porque as mães sofreram, essa geração sofreu esse preconceito, essa distância, e ela sabe que, mais uma vez, está nas nossas mãos fazer desses homens parceiros, companheiros e pessoas que dividam. Lava a louça não ajuda ninguém, porque a mulher sai para trabalhar também. Então, se ela trabalha para ajudar, nada mais do que justo que à noite ele também vá lá, troque fralda, dê uma mamadeira para a criança, passe roupa. Eu acho que isso vem sim acontecendo. Lógico que não tanto da forma que a gente gostaria, mas eu vejo evolução. Eu sou otimista. Sim, muita com certeza, evolução. a gente Eu vê. sou É o que a muito Cris falou, é a otimista, educação dos mais jovens. E esse, ideia e meninas, é um outro ponto que eu acho Adoramos os meninas, né? Hã? Sempre. eu acho fundamental, né? Depois que eu realizei, vendi a minha rede, aí eu fiz a formação no IBGC, né, para ser conselheira de administração. Tenho hoje a participação em diferentes conselhos no franchising e no varejo. Vi que era fundamental também dar o meu retorno, né, a devolução, algo que eu pudesse fazer O give também, back, né? o give back em tudo que já tinha acontecido na minha trajetória. Era uma maneira também de eu reconhecer e poder ajudar. E a minha escolha foi ajudar mulheres. Hoje eu sou mentora num programa da UI, né, que se chama Win Woman, Mulheres Vencedoras, né, que são 34 mentoras aqui no Brasil. É um programa mundial, porque a UI, como uma das maiores empresas de consultoria do mundo, identificou que a mulher em seus negócios, para ela acelerar e ter negócios vencedores, ia demorar o tal dos 100 anos. Então, ela fez esse programa no mundo inteiro para acelerar negócios de mulheres. Então, desde 2013, eu sou mentora nesse programa, e a cada ano a gente mentora uma mulher que já tem negócio com faturamento superior a 5 milhões por ano, Maravilha. para que a Muito bom. gente possa acelerar esse negócio dessas mulheres, né? Atualmente, esse ano, eu estou mentorando com a Adriana, que tem um negócio sensacional e já foi CEO da KLM, e a gente está mentorando a Laís, que é da Utilplast, que tem aqui Que legal. no Shopping Iguatemi, num programa maravilhoso de mulheres para mulheres. A mentora que coordena esse programa, né? Isso a gente doa o nosso tempo, né, para esse programa de mentoria, e a UI doa a consultoria técnica também para acelerar o negócio dessas mulheres, e quem coordena essas 34 mulheres que está lá à frente, que nos ajuda a pensar o programa, é a Luísa Trajano, que também dedica Maravilhosa. Grande história do também, né? tempo dela lá conosco nesse programa. Aqui no franchising, né, sempre essa busca de trazer as mulheres, de ser a voz de cada vez mais a gente ter mulheres nas posições de diretoria, de comitês e tudo mais. Esse também é uma missão que eu tenho para mim, e acho isso fundamental, né, que a gente possa relatar as histórias. Então, por isso que eu quis ter vocês duas aqui, né, que conheço já de longa data também. A hora que conversei com a Andréia, falei, Andréia, vamos trazer mulheres poderosas, né, para Poderosas. falar aqui com a gente de franchise. Então, eu acho isso importante, esse give back. Então, é programa de educação, é você ajudar mulheres, não deixar essa questão ser varrida para baixo do tapete, não. né? E, Cris, você trouxe um ponto muito importante, que eu vejo um grande desafio das mulheres hoje em crescer, em melhorar profissionalmente, é a educação, é a capacitação. Então, você vê, a Cris deu um exemplo aqui, ela foi para o IBGC se capacitar para participar de conselhos de empresas, e aí ela conseguiu dar esse passo na vida dela. Eu acho que essa capacitação para as mulheres, às vezes, por causa dessas longas jornadas que a mulher
precisa ter e de todas essas dificuldades, às vezes as mulheres não conseguem se capacitar o suficiente para poder melhorar. E eu acho um ponto de atenção para a mulher poder entender que se ela buscar uma capacitação, a Cleusa também deu esse depoimento, que começou a vida dela no franchising, o que ela fez primeiro? Ela veio estudar sobre franchising. E esse é um dos caminhos para as mulheres que estão querendo crescer nas suas carreiras, vai se capacitar, porque aí você consegue ir ainda mais longe. É isso aí, já é uma grande mensagem de franchising íntegro, que nós temos falado muito, capacite-se, né? Busque informação, isso vale para todo mundo. Eu queria abordar um tema delicado, mas é importante a gente falar sobre assédio no trabalho, né? A gente viu que 76% das mulheres que trabalham já sofreram algum tipo de assédio, seja moral, sexual. Em apenas 34% dos casos, a empresa ouviu a vítima e puniu o agressor. E em 12% dos casos, a vítima sequer foi ouvida. Então, recentemente, até o IPEA também trouxe mais um dado falando de 2 casos de estupro por minuto a cada ano. É muita coisa. Então, eu queria perguntar para vocês se vocês já tiveram alguém próximo que passou por alguma situação dessa, vocês já tiveram que intervir em algum caso desse. Contar um pouquinho sobre esse tema. Eu já presenciei, mas não foi um assédio sexual, foi de assédio moral. Moral, né? Uma situação em que eu participava de um conselho de uma escola, até fora do Brasil, mas que o presidente do conselho gritou com uma das pessoas com uma das conselheiras, e eu estava do lado de fora da porta esperando ela, porque a gente ia num outro compromisso depois. E eu tive que entrar e parar e tirá-la de lá, e foi uma situação muito desagradável, culminou com ele ter sido destituído do cargo de presidente do conselho. Assim, a gente fica, como mulher, absolutamente indignada. Uma situação muito séria, muito delicada, passar por isso. Acredito que todas nós já tivemos algum episódio de algum momento desconfortável em que a gente passou por conta disso. E isso só vai mudar se a gente der voz a isso, se a gente conseguir cada vez mais não deixar a pessoa impune, falar, denunciar. Não ser conivente. Não ter medo de usar outras mulheres como apoio. Você vê com todos os casos de assédio sexual que aparecem no mercado, nas notícias, uma mulher corajosa que foi lá e denunciou, e a partir dessa vem uma enxurrada, porque as pessoas têm medo. Então, e esse medo faz com que os assediadores se aproveitem. Então, é um ato de muita coragem, e eu acho que quanto mais a gente tiver essa coragem, mais a gente vai ir combatendo isso. Verdade, porque durante muito tempo também ficou aquela sensação de que a gente é culpada, né? Que se isso Sem aconteceu dúvida. é porque nós Você fizemos com a roupa errada. com a roupa errada, falando errado, do jeito. Então é complicado. A gente tem que mudar essa mentalidade, né? Cris, você quer adicionar em relação a isso? O que eu entendo também e acho que é fundamental é a gente apoiar as políticas públicas que tragam o assunto, que é sempre educação, né? Política pública, nesse sentido, é sempre educativa, que tem as campanhas, que a gente possa falar isso em todos os momentos. Para nós que temos a festa como o Carnaval, a gente viu essa colocação. Nos Estados Unidos, com o Me Too, né? Me Too lá, que é a questão que aconteceu em Hollywood, eu acho isso fundamental. Eu já tive casos na minha empresa, uma gerente ter sofrido um estupro, não com alguém da empresa, mas Fora, foi né? no caminho, no trabalho, né? Vindo ao trabalho. E é realmente uma situação enlouquecedora, porque você não vê apoio. À época também não existia ainda nem a iniciativa da Delegacia da Mulher. E isso é uma coisa horrorosa, porque você não ecoa, né, o outro, e é a questão da masculinidade tóxica, né, que existe, que a gente também tem que ajudar os nossos companheiros, os homens com quem a gente se relaciona, a sair deste universo, porque isso é prejudicial. Eu acho que... Eu não sei se os assediadores têm a noção do tamanho do estrago que isso faz numa mulher. Não tem nenhum. É um estrago para o resto da vida. A pessoa nunca mais na vida é a mesma. É muito sério. É verdade.
Cleusa, você já viveu ou Não, vivenciou alguma história graças a dessa? Deus, Graças não, a Deus. não, É. graças a Deus, não. É. Próximo de mim, não. Ai, que bom, né? Porque eu acho que é o que a Silvia falou. Eu acho que a gente sempre acaba conhecendo alguém do nosso meio que já passou, infelizmente. Mas vamos mudar essa realidade, né? Vamos sim, e no franchising não vamos deixar de falar isso também. Acho que é importante, né? Tem um combate que é aí para homens e mulheres também, que é a questão do assédio moral, né? De como a gente se posiciona como líder, né? Franchising tem um monte de gente que faz acontecer, então a gente tem que olhar e validar esses casos também, né? Que tipo de liderança a gente está emanando para o mundo, que energia a gente está colocando nisso. Então, acho fundamental que a gente traga isso na nossa série de podcast, que a gente volte sempre ao assunto, que é aquilo, você não deixa morrer, não empurra para baixo do tapete, porque não vai colar mais. O mundo mudou, a sociedade mudou, e por mais que existam movimentos conservadores que queiram reter, né, fazer a retenção, a gente sabe que a sociedade flui, que o mundo flui, que é inexorável. Né? Se eu falo de uma realidade dos anos 80, é totalmente diferente do que é agora. As tecnologias avançam e também a evolução humana no quesito comportamental, na maneira como a gente vai estabelecer o nosso interrelacional. Então, esse cenário vai mudar e não adianta nadar contra a maré. Exatamente. Né? Aliás, nós viemos para ficar, não é isso? Exatamente, é No isso universo aí. dos negócios. Tá aí, é realidade. Gente, a gente está quase chegando ao final, então eu vou fazer uma pergunta já para a gente encerrar e dar um dado que a Cleusa falou, nessa questão da inspiração, que muita gente chega, né, e fala, olha, você é uma inspiração. Olha que impressionante. Uma pesquisa do Sebrae, que é sobre mulheres empreendedoras, revelou o poder da rede de apoio e influência entre as mulheres. Que bacana. Então, segundo os dados, mais da metade, 53% das empreendedoras tiveram contato com uma dona de negócio que serviu de inspiração ou influenciou no desejo de abrir um negócio próprio, né? E 40% tem uma rede de contato com outras mulheres empreendedoras. Então, isso que você falou se traduz nos números. Isso aqui é um exemplo. E muitas mulheres que estão nos ouvindo vão ter essa força que estamos falando aqui de seguir os seus sonhos, de acreditar e de ir para frente. Então, para fechar, já agradecendo a presença de todo mundo aqui, eu quero que vocês deem uma mensagem final, uma palavra de incentivo para as mulheres que estão nos ouvindo, para que persistam. E se tiver alguma coisa para contar de spoiler aí das redes, a gente quer saber também. Cleusa, com você primeiro. Bom, eu diria para as mulheres que estão nos ouvindo, ou que vão nos ouvir, que, assim, saiba que nosso destino está em nossas mãos. Mulherada, busquem educação, informação, corram atrás, se qualifiquem. Eu acho que se qualificar é muito importante. Acreditar. Nenhum grande sonho começou grande. Nenhuma grande empresa, ou pelo menos a grande maioria, começaram pequeno. Então, se você não pode vender 10 bolos num dia, venda um. Venda uma caneta. Comece devagar. Né? Comece fazendo uma caixinha de brigadeiro. Comece vendendo, oferecendo para o seu vizinho, depois para os amigos. E vai estendendo essa rede. Mas eu acho que a palavra-chave é foco, acreditar. Acredite que nós, mulheres, seres humanos, mulheres, homens, a diversidade total aí, nós, seres humanos, nós temos uma capacidade que a gente não tem noção da capacidade que a gente tem. Então, eu diria, mulherada, levanta da cadeira e sacode a poeira e vai em busca de informação. Não espere ajuda de ninguém. Nem do poder público, nem dos seus pais, seus vizinhos, seus maridos. Eu acho que mulheres, quanto mais independentes nós formos, mais livres seremos. E da Sodier, Cleusa, conta pra gente um spoiler. Aí a Sodier está aí maravilhosa, crescendo. Conta lá de Boituva. Conta de Boituva. A gente vai fazer um passeio de balão. Ontem tivemos uma convenção sensacional. E a gente vai aí inaugurar a Sodier Salgado, que vai produzir aí milhares de salgado por dia. Vamos entrar no mercado com força total. É um projeto do meu filho, é um projeto que vem de uma mulher para um homem, né? De mãe para filho. E eu estou extremamente feliz com esse projeto de Boituva aí, da Sodier Salgado. A gente já entrega em mais de 300 lojas, mas vamos entregar nas lojas, nos mercados. Ver meu filho também se transformar num empreendedor nato aí, eu que dei a ele esse caminho, mostrei esse caminho. Também é gratificante nós, mulheres, sermos empreendedoras, sermos mães, sermos educadoras, mostrarmos caminho para os homens, para que eles também coloquem mulheres como parceira
na vida deles e companheira. Então, Sodier é isso, Sodier adoça a vida e agora também vem com salgado aí, maravilhoso. Então, estou muito, muito feliz. Muito obrigada, Cleusa. Parabéns pela Parabéns. sua história. Viu? Obrigada, Estamos muito obrigada. honradas de te ouvir. Obrigada. Cris, é com você agora. Sua mensagem final, suas novidades. Bom, vamos lá. O que eu queria dizer é, mulheres no franchising, vamos juntos. Né? Eu acredito que a gente tem um caminho e acho que acreditar que a gente é capaz e que a gente faz acontecer é algo inexorável para o sucesso de cada uma de nós. E saber que a gente lidera pelo exemplo. Né? A cada momento que a gente está aqui, que a gente se dedica a também contar as histórias, a dar oportunidade e visibilidade para outros casos de mulheres que chegaram lá, que têm sucesso, a gente está plantando uma sementinha, às vezes, em uma garota, em uma adolescente, que vai ver que é possível. Né? Então, que sigamos juntas. Né? Eu tenho agora também todo esse olhar para a questão do etarismo, né? Assumi meus cabelos brancos, completei 60 também. anos, porque entendo que a gente tem que ser o que a gente quer ser. Lógico. A gente tem que respeitar a idade que a gente tem que ter, né? Que é inexorável. Eu não vi ninguém no mundo, né, que não vá morrer. E essas pessoas não levam sequer um grãozinho de areia. Então, o grande barato está na caminhada, está na viagem. Não vai envelhecer, E que né? não vai envelhecer. É. Então, tem que ter essa trajetória. E aí, se você quiser ficar de branco, fique. Se quiser estar com cabelo colorido, fique. Se quiser estar de botox, de preenchimento, o que você Como se quiser, sentir mulher. bem. A mulher pode. Você pode ser o que você quiser e você deve empreender no franchising. Nós somos uma janela de oportunidade para construir histórias lindas, seja como franqueadora, seja como franqueada, seja como executiva ou uma profissional do mercado. Vem com a gente, porque aqui tem café no bule, tem doce, tem salgado, tem educação de qualidade, tem produtos de beleza, de saúde, enfim. É um cross completo na economia e a nossa trajetória é uma trajetória vencedora e que inspira tantos no Brasil e no mundo. Muito obrigada, Cris. Isso é uma honra também estar aqui, uma alegria, uma inspiração para todas nós. Silvia. Bom, depois dessas duas, né? Não, mas tô com 3 Marias aqui brilhando, 3 estrelas. Conta pra gente. Eu queria destacar essa questão, continuando um pouquinho o ponto da Cris, essa questão das mulheres no franchising, principalmente porque eu acredito muito na rede de apoio feminina. As mulheres juntas vão muito longe, mas muito longe. E essa rede de apoio é muito importante em todos os aspectos da nossa vida como mulher, desde a maternidade, o que a gente troca. Eu vejo com filhos pequenos o que a gente troca com mães da escola, por exemplo. Você busca, você leva, aconteceu isso comigo e com você. E essa rede vai se perpetuando e no mundo dos negócios é tão importante quanto. E o franchising oferece isso. O franchising traz essa rede de apoio. Você fazer parte de uma franquia, você está fazendo parte de uma rede. E você vai ter apoio, e você vai ter ajuda, e você vai ter gente com quem trocar. E você vai ter como discutir as mesmas questões com pares. Então, eu acredito que por isso que esse dado que você trouxe do franchising, que em franqueados o número de mulheres é maior que de homens, por causa disso, as mulheres buscam no franchising essa rede de apoio e um caminho para empreender. E a gente está aqui cada vez mais de braços abertos. Acredito no que as duas trouxeram, que o exemplo, assim, a palavra lidera, mas o exemplo arrasta. E a gente tem que liderar pelo exemplo mesmo e mostrar para as mulheres que elas podem seguir esse caminho com tranquilidade, que elas vão ter apoio. E eu acho importante a mulher fazer o que ela gosta, não importa o que seja. Isso aí. E isso é uma grande motivação, porque quando você faz o que você gosta, você traz os seus melhores talentos para a mesa. E é aí que você muda o mundo, você trazendo os seus talentos. É isso que transforma. Você transformar uma vida, você tocar alguém, é só com os seus talentos que você faz isso. E você só traz os seus talentos quando você faz alguma coisa com a qual você se identifica. Então, às vezes, a gente se doa mais, a gente se dá além porque a gente é apaixonado por aquilo. E é isso que faz a diferença. Então, mulheres, busquem fazer o que vocês gostam, não importa o que os outros acham, o que os outros pensem. Legal. Acho que é meio por aí. Parabéns, gente. Muito obrigada a todas. E olha, até o próximo episódio do Fala Franchise. Foi um enorme prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Obrigada, eu. Um beijo para todo mundo!
Muito obrigada. Eu que há mais de 20 anos vim buscar informação no franchise e ser o meu primeiro podcast também aqui, dividindo a minha experiência, orgulho total. Obrigada. Beijos. Beijos, Aí, até tchau, mais. tchau. Beijo. Está muy bien su currículum y su experiencia profesional es muy interesante para el puesto que estamos buscando. Muchas gracias. Aunque hay una serie de años aquí en los que no ha puesto nada. Verás que ese año fui madre y decidí dedicarme a mis hijos. La verdad es que tiene una formación realmente buena. Pero ahora mismo necesitamos a alguien con un plus para este puesto y mire, no le voy a mentir. Lleva demasiado tiempo fuera del mercado laboral. Hay una serie de años que no pones nada. Ya, es que fui madre y me dediqué a mis hijos. Pero estoy recuperando el tiempo y aprendo muy rápido. Lo único que aquí aparecen unos años que no has escrito nada, no has puesto nada. Me dediqué a un proyecto personal. Un proyecto personal, qué interesante. ¿Y exactamente en qué consistió? ¿A qué te dedicaste? ¿Y estos años en qué compañía? La verdad es que no se lo puedo decir. ¿Era usted espía o...? No exactamente, no lo diría yo así. Vale. Su currículum es realmente bueno. Pero la hemos llamado sobre todo porque necesitamos a una persona exactamente con el perfil que usted ha desarrollado en estos últimos años. Buscamos a alguien con dotes de organización, que sepa tomar la iniciativa cuando las circunstancias lo exigen. Ahora mismo es más importante que nunca tener a alguien en la empresa que desprenda energía positiva y que sepa motivar a los compañeros. Alguien que tenga capacidad de gestión y no tenga miedo a asumir riesgos. Es fundamental tener una persona polivalente y con inteligencia emocional. Laura, la verdad es que usted tiene ese plus que buscamos. Solo una cosa. ¿En qué empresa dice que desarrolló todo esto?